A paz de Cristo esteja com todos, amém? É um privilégio estar aqui com todos vocês, com os pais, com os filhos. É muito importante esse momento aqui que a Primeira Igreja Batista tem promovido, e isso é algo que vocês devem valorizar. Poucas igrejas fazem isso em plena segunda-feira, por sinal, onde todo mundo está muito cansado, né? Mas eu tenho certeza que grandes frutos, né, sairão desse momento aqui que vocês estão tendo. Quando o Maurício comentou comigo sobre vir ministrar aqui para vocês e falar para vocês e para os jovens ao mesmo tempo, né, para os adolescentes, é um desafio, porque a gente vai tentar aí fazer um paralelo, né, daquilo que são as responsabilidades dos pais e aquilo que são as responsabilidades dos filhos, né? Então é um desafio muito grande, e eu desejo que nessa noite o Senhor fale conosco, amém? Porque se não for a palavra dele, a gente não tem nada para falar. É pela palavra de Deus que nós podemos ser direcionados. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Esse vai ser o primeiro texto que nós vamos estar lendo essa noite. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Pai, nós te louvamos pela obra do nosso Salvador, que nos permite ter acesso à tua revelação através da palavra. Obrigado porque pela obra de Cristo nós estamos como os teus filhos reunidos nessa noite, na esperança de que o Senhor ministre os nossos corações, para que possamos ajustar aquilo que precisa ser ajustado, possamos encaminhar aquilo que está desencaminhado, Senhor. Nós estamos aqui como pais, juntamente com os nossos filhos, na esperança de que o teu Espírito possa iluminar o nosso coração. Porque o nosso desejo, Senhor, é fazer a tua vontade. O nosso desejo é viver para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. E para isso, precisamos de orientações. E sabemos que é o teu Espírito que é capaz de fazer isso. Por isso te pedimos que eu possa falar somente aquilo que o teu Espírito conduzia através da tua palavra. Que nada que seja de mim mesmo possa ser aqui falado sequer, meu Pai. Mas que o teu Espírito ministre toda a tua verdade sobre os nossos corações. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Se você que está aqui é filho, adolescente, eu quero que você preste muita atenção. E eu sou muito parecido com o tio Torres. Eu gosto de chamar a atenção de jovem. Porque quando eu era jovem me chamaram muita atenção. E isso foi muito importante para mim. Porque isso fez com que a minha mente pudesse se atentar para aquilo que precisava ser atentado. Então, o que eu gostaria de falar com vocês hoje aqui é sobre as nossas responsabilidades como pai e as responsabilidades que nós devemos ensinar os nossos filhos a ter. E aí o Maurício ele comentou sobre adoração. O que a adoração tem a ver com responsabilidade? Pode ficar tranquilo que no caminhar da palavra você vai entender o quanto a adoração, o quanto o ambiente de culto, o quanto aquilo que nós cantamos determina aquilo que nós pensamos acerca de Deus.
Então você vai entender que o culto, o ambiente de igreja, o ambiente de louvor, de adoração, pode nos nortear tanto para o bem quanto para o mal. Então, vendo aqui no livro de Gênesis, nós começamos com aquilo que eu chamo das orientações de Deus para o seu povo. E aqui nós começamos com essas orientações especificamente para o povo de Israel. O povo sai do Egito, Moisés estava agora levando o povo para a terra prometida, eles estavam escravos, o povo só conhecia outros deuses, e a partir do conhecimento desses deuses era que eles entendiam o que o homem deveria fazer, ou como ele deveria lidar no mundo. Quando o povo sai do Egito, Moisés começa a escrever o Pentateuco, e uma das intenções do Pentateuco é trazer para o povo de Deus a orientação de tudo aquilo que Deus gostaria que eles aprendessem. A primeira coisa que você vai ver no livro de Gênesis é que o Criador de todas as coisas é quem? Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se foi Deus que criou os céus e a terra, quem é o dono do mundo, irmãos? Quem? Deus. Deus é aquele que governa esse mundo. Deus é o que determina como que as coisas devem ser nesse mundo. Assim como você diz para o seu filho, e às vezes os meus filhos brincam comigo, né? Porque às vezes eu falo assim com eles: vocês estão pensando que vocês estão aonde? Vocês não estão, essa casa aqui não é vocês que mandam não, essa casa não é de vocês. E eles falam: essa casa não é nossa não, qual que é a nossa casa? Um dia vocês vão ter a casa de vocês, porque lá na minha casa é as minhas regras. Quem determina o que deve ser feito na minha casa sou eu e minha esposa. Então, às vezes, os meus filhos, eu tenho 2 filhos adolescentes, eles tentam tomar conta da casa e determinar como que a casa deve ser. Mas aí a gente lembra eles que aquela casa não é deles, mas é minha e da minha esposa. E eles são participantes disso por serem nossos filhos. Amém, irmãos? Tudo compreendido? Esse negócio de você falar assim: não, é tudo seu. Não, não. Eles vão um dia construir aquilo que é deles e eles vão poder determinar as suas regras dentro da casa deles. E o que ocorre? A mesma coisa é com Deus. Deus é o dono do mundo. Mas isso às vezes ofende a nossa sociedade moderna. Porque a nossa sociedade moderna não quer que Deus seja o dono do mundo. Porque uma vez que eles reconheçam que Deus é o dono do mundo, como é que devem ser as coisas? Do jeito que Deus quer. Mas eu te pergunto, os nossos filhos na escola aprendem que Deus é dono do mundo? No YouTube é transmitido aos nossos filhos que Deus é o dono do mundo? Não. Ao contrário, em todos os ambientes que os seus filhos e os meus filhos andam, seja colégio, festinhas de amigo, sempre é transmitido a eles de que eles devem desfrutar dos seus prazeres o quanto eles puderem, porque a vida é deles. E aí eles chegam em casa achando que eles são adultos o suficiente para poder desfrutar do jeito que eles querem da vida. Só que assim como nós estamos submetidos à vontade de Deus, é nossa responsabilidade transmitir essa responsabilidade aos nossos filhos. Então, a primeira coisa que você precisa ensinar para o seu filho: quem manda no mundo é Deus. Agora nós precisamos aprender a respeito desse Deus para saber o que ele deseja que nós façamos nesse mundo. E aqui no versículo 26, você já vai começar a entender qual é um dos principais objetivos de Deus com aqueles que são chamados o seu povo. Aqui você vai ver no versículo 26 que ele diz: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você vai ver que existem algumas ordenanças aqui do versículo 26 ao versículo 29. A primeira é que o homem deve se relacionar com Deus. O homem ter sido feito à imagem de Deus significa que é da vontade de Deus que o homem tenha consciência de quem Deus é e se relacione com Ele o suficiente para compreender toda a sua vontade. Amém, irmãos? O fato de você ter sido feito à imagem de Deus
É desejo de Deus que você se relacione com Ele. É isso que nós chamamos de mandato espiritual. Então a espiritualidade já começa a ser exigida ou ser ordenada por Deus no primeiro capítulo. Você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, isso significa que Deus quer que você se relacione com Ele. Ele não pediu isso para os bichos, Ele não pediu isso para as árvores, Ele não pediu isso para as estrelas, para a lua. Ele fez você a imagem dEle. Então a primeira coisa que você precisa entender, que não tem como você compreender o mundo e o desejo de Deus se você não se relaciona com Ele. E por meio de quem nós podemos nos relacionar com Deus? Cristo Jesus. Você conhece a Cristo, você conhece a obra dele, através dele você pode ter relacionamento com Deus. Mas o que acontece nos dias de hoje? A gente gosta de se relacionar pelo Facebook, a gente se relaciona com os amigos, a gente vai para as nossas festas sociais familiares, a gente quer conhecer todo mundo, a gente quer conhecer cidades, a gente quer conhecer tudo, menos Deus. Porque conhecer Deus tem implicações, tem responsabilidades. E nós vivemos correndo dessa responsabilidade. Tem gente que pensa assim, quanto menos eu ir no culto, menos eu fico sabendo o que eu devo fazer. Então eu vou só de vez em quando. E quando eu chego lá e não entendo, eu falo, não entendi, então não me sinto obrigado de cumprir com nenhuma responsabilidade. Mas você tentando se enganar ou não, é responsabilidade sua se relacionar com Deus, porque você foi feito à imagem e semelhança dele. Agora eu vou te falar uma coisa interessante. Essa palavra, imagem e semelhança, talvez você pense assim, significa que Deus é feio igual eu? Ele é careca, ele tem ouvido, ele tem boca. Será que é isso que Deus é? Não. A imagem e semelhança está relacionado com as características e a essência de Deus. E, sobretudo, algo que eu quero dizer para vocês. Moisés, quando estava escrevendo o Pentateuco e surgiu a ideia da imagem, o que ele tinha em mente eram as guerras que aconteciam. Nas guerras, o que acontecia? Os imperadores, quando eles avançavam para lutar contra outro império, e aquele império era tomado, o imperador que tinha vencido a guerra, ele ia até aquela região que ele tinha conquistado, e ele plantava ali uma imagem de quem? Dele. E o que essa imagem significava? E quem mandava naquela terra era o imperador. Então Moisés, quando estava escrevendo Gênesis, era essa a ideia dele. Que quando ele nos fez, era para que nós fôssemos o representante dele na terra. Eu te pergunto, você tem representado bem a Deus nesse mundo caído? Como é que você tem representado a Deus? Assim como os imperadores avançavam e alcançavam cidades, e ali era colocado um busto representando o imperador, assim você é o representante de Deus nesse mundo. Você tem assumido essa responsabilidade? Então a primeira coisa, você foi criado à imagem de Deus, você deve se relacionar com Ele e entender que você está aqui nesse mundo como representante dEle. Esse é um primeiro ensinamento que nós devemos tirar aqui do livro de Gênesis. O segundo é que estes que são representantes, Deus vai dar uma outra orientação, uma outra ordenança. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante. O que significa esse domínio? Quem aqui arriscaria dizer? Já deve ter aprendido com Glenn. O que significa esse domínio aqui em Gênesis, irmãos? Domínio? Não comer os animais. Seria mais ou menos isso. Esse domínio aqui significa trabalho. Segunda coisa que você precisa aprender, você não só se relaciona com Deus, mas você entende o propósito de Deus de assumir responsabilidades de trabalho. Você precisa trabalhar. Deus criou o homem para trabalhar. Jovens, olhem para mim. Vocês que são mais novos, os de 13, 14, 15 anos, que é a idade da letargia. É a idade que você fala assim, eu só estou esperando o muro
Ou como é que é? O mundo acabar. Como é que é? Acabar em barranco para ele morrer escorado. Não é isso? Você jovem, você menina que não consegue lavar um garfo, porque vai doer muito as suas mãos. Você jovem que não consegue ajudar o seu pai a carregar uma caixa de compra, a compra que você vai comer. Você precisa aprender a se relacionar com Deus. E não somente isso. Você precisa entender que é propósito de Deus que você aprenda a trabalhar. Pais, você tem ensinado os seus filhos a trabalhar? Ou seu filho é um pequeno parasita dentro da sua casa? O seu filho é aquele que reina sobre a sua casa. E você sabe o que é interessante? Do jeito que o seu filho compreende a sua casa, é como ele vai compreender a escola, é como ele vai compreender a igreja, é como ele vai compreender o mundo. E amanhã, quando ele estiver frustrado, porque as pessoas não vão fazer o que você faz, ele vai ficar depressivo. E você está descumprindo a orientação de Deus quando você não ensina o seu filho a trabalhar. Porque Deus não só ordenou que você, pai, cuidasse bem da sua família, cuidasse bem da sua esposa e dos seus filhos, mas que também ensinasse, forjasse os seus filhos para amanhã. Para que amanhã eles fizessem a mesma coisa. Você trabalha muito, você tem se esforçado para dar uma boa qualidade de vida para os seus filhos, mas será que os seus filhos vão fazer o mesmo? Ou eles vão ficar torcendo para você morrer, para pegar a sua herança e falar, vou curtir a vida? Meu pai não curtiu, e isso está muito em voga hoje, né? Meu pai só trabalhou, eu não, eu quero curtir a vida. É uma ordenança de Deus, que não só você trabalhe, mas ensine o seu filho a trabalhar. Outro ensinamento que nós podemos tirar aqui do primeiro capítulo de Gênesis é que Deus criou também, versículo 27, o homem para que ele pudesse se relacionar com a mulher e que esse relacionamento culminasse em multiplicação, ter filhos. Veja como que Deus fez tudo perfeito. Ele cria você para relacionamento com Ele. Desse relacionamento você entende que você vai trabalhar, você vai ser responsável. Do trabalho você agora está preparado para se relacionar com uma mulher. E dessa mulher constituir o quê? Filhos. Olha o que diz o Catecismo de Westminster. Eu não sei aqui quantos aqui já leram o Catecismo de Westminster? Você que não sabe o que é o Catecismo de Westminster, o catecismo é uma forma didática de perguntas e respostas, criado pelos reformadores para ensinamentos das doutrinas essenciais da fé. Então o que eles fizeram? Eles liam a Bíblia e faziam perguntas para que a Bíblia pudesse responder aquilo que eram as doutrinas essenciais da fé. E uma das perguntas do catecismo maior de Westminster é a seguinte: qual é o fim principal, ou melhor, qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta que eles deram foi: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, ter prazer nele para sempre. Veja bem, glorificar a Deus é você compreender qual é o desejo dele para a sua vida, e você amar a sua esposa é uma forma de você glorificar a Deus. Você amar os seus filhos é uma forma de você glorificar a Deus. Os seus filhos amar os seus pais é uma forma deles glorificarem a Deus. Só que isso não pode ser desprovido do prazer em Deus. Eu vou amar meu pai, mas eu vou amar porque não tem jeito. Ele fica pedindo para eu amar. Eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou assumir as responsabilidades, é porque não tem jeito. Porque senão eles vão me dar muito trabalho. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que você precisa ter prazer em Deus, e o resultado do prazer que você tem em Deus e Cristo Jesus vai fazer com que você viva para a glória dele na terra. Amém, irmãos? Eu espero que você compreenda nessa noite que o desejo de Deus para que nós sejamos luzeiros nesse mundo perdido é que você precisa compreender que se relacionar com Deus e cumprir com as suas obrigações na terra
é a melhor forma de nós transformarmos o mundo. O Bolsonaro pode até tentar transformar o Brasil, viu, irmãos? Mas a transformação do Brasil está aqui. Amém? Está na igreja. Se a igreja não tiver a capacidade de ser diferente do mundo, não espere que o Bolsonaro, ou quem quer que seja, esteja no poder, vai fazer esse mundo melhor para nós. Porque ele não vai. Agora, Deus faz tudo perfeito e é interessante que ele vai dizer aqui, no versículo 31, depois dele dizer quem foi que criou o mundo, o que ele desejava com os habitantes desse mundo, as ordenanças que ele deu, no versículo 31 ele vai dizer o quê? E Deus viu que tudo o que fizer era muito bom. Eu admiro algumas pessoas dizerem assim, casamento vou te falar. Não é verdade? Quantos de nós já falou isso, né, irmãos? Casamento Só que Deus olhou para as suas criaturas e diz, casamento é muito bom. Tem muitas pessoas que dizem o seguinte, nossa, criar filho, ter filho é difícil. Só que Deus viu que ter filho era muito. Veja que Ele fez tudo perfeito. Tudo que Deus fez era bom. Só que aí a gente teve uma catástrofe. O pecado entrou no mundo. Foi aí onde a coisa ficou feia. E aí o versículo 3, vocês já sabem o que acontece. Mas eu quero fazer só uma citação do versículo 3, rapidamente. Só uma citação para você entender o que aconteceu com a gente. No versículo 16, do capítulo 3, ele diz o seguinte: e disse para a mulher, multiplicarei, isso Deus dizendo das consequências do que eles fizeram, de ter pecado, né? Agora vai ter consequências seríssimas. E disse para a mulher, mulher, multiplicarei grandemente a dor na gravidez. Com dor darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E disse para o homem, porque destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. E ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó e ao pó tornarás. Olha o que quer dizer aqui. A primeira coisa que vai acontecer por causa do pecado, a mulher vai ter dor de parto. Isso é uma verdade? Sim ou não, irmãs? É uma verdade ou não? Hoje só para algumas. A anestesia resolveu aí esse problema que era a dor de parto. Você vai ter algumas complicações aí depois do parto, mas a dor já não é tão grande como antigamente, não é verdade? Só que essa dor do parto aqui, quando Moisés escreveu, ele não estava falando somente da dor do momento do parto, do pós-parto, mas mais que isso. Ele estava falando da dor que seria a criação de filhos. Criar filho agora, por causa do pecado, exigiria dos pais muito o quê? Dor. A mãe ia sofrer. O filho ia passar por fases das quais ela não estaria preparada e ela iria sofrer. É dessa dor que Moisés está dizendo. Da dor de ver o seu filho chegar na idade adulta protegida desse mundo perdido. E aí agora, mais que isso, olha só, para os homens, eles não conseguiriam sustentar sua casa sem suor. Então as mulheres teriam dor de parto, teria dificuldade na criação dos filhos, e o homem no trabalho ele suaria muito para que ele pudesse sustentar sua casa. Agora, irmãos, o mundo está entrando em sofrimento. As mulheres não querem ter filhos, os pais querem os trabalhos mais tranquilos que eles possam ter, os pais são apaixonados em hobby, as mães são apaixonadas em gastar o dinheiro dos pais, e isso é o que a Bíblia
chama de cardos e abrolhos. É a dificuldade agora de cumprir com a ordenança de Deus. O homem sai para o trabalho na expectativa de que ele possa se aposentar o mais rápido possível. A mãe tenta fazer com que a sua mãe, ou a avó das crianças, crie os filhos dela. Então tudo aquilo que era uma orientação de Deus para os pais, virou o quê? Um problema. O pecado fez isso. E agora, como é que nós estamos? Muitas das vezes sendo falhos naquilo que são as ordenanças de Deus para o homem na terra. Estamos sendo o quê? Péssimos representantes de Deus. Veja bem, o pecado entra no mundo, agora nós fomos afetados de tal forma que hoje estar aqui é muito difícil. Ser exortado nos nossos erros é muito difícil. Agora eu vou te contar rapidamente a minha história. Eu não nasci numa igreja como vocês nasceram. Vocês tiveram o privilégio de estar numa igreja batista, aqui em Londrina, da qual é uma igreja bem fundamentada na palavra. Correto, irmãos? É uma igreja que prioriza a palavra de Deus. Cristo é o centro da pregação aqui do púlpito. Isso é uma bênção. Mas essa não foi a minha história. E veja, o quão não ter compreendido a palavra de Deus no início da minha vida foi prejudicial. Eu sou de uma família de 4 filhos, eu sou o único homem, são 3 mulheres, eu sou o filho do meio. Meus pais são nordestinos. Nordestinos, eles têm um temperamento bem elevado, dependendo da região, são de difícil relacionamento. Meus pais ficaram juntos até os meus 10 anos de idade. Meu pai construiu algumas coisas porque ele era comerciante, a minha mãe era dona de loja de brinquedos e outras coisas. Nós tínhamos uma vida normal até os meus 10 anos de idade. Até que meu pai um dia decidiu arrumar uma outra mulher. Eu, como o único homem da casa, tinha somente ele como referência. E a saída do meu pai de casa foi trágico. Foi muito trágico. O que aconteceu? Minha mãe, naquela situação de ter que agora assumir a casa sozinha, ela colocou todas as expectativas e as carências dela no único homem que tinha em casa. Ela queria me proteger para que eu não seguisse o mesmo caminho do meu pai. E eu fiquei muito próximo da minha mãe. E aos 10 anos de idade, a gente, sem saber como a casa iria ser sustentada, sem saber o que viria após isso, minha mãe se apega ao evangelho, ou melhor, ao evangelicalismo. Ela se apega àquilo que nós chamamos de evangelho contemporâneo. Nesse momento estava acontecendo algo na década de 80, que eram os televangelistas entrando para a televisão. Eu acho que muitos de vocês talvez não vão conhecer, Jim Swaggart, Rex Humbert. E minha mãe se apegou àquelas mensagens dos televangelistas, e eu aprendi com a minha mãe a ficar ouvindo todos os sábados essas mensagens. E foi o meu primeiro contato com o mundo evangélico. E aquilo me chamou muito a atenção. Por quê? Porque aqueles momentos dos programas era muito recheado de música. E eu sempre gostei muito de música. E, paralelamente ao meu sofrimento, nada melhor do que eu me apegar com algo que pudesse trazer aí um certo consolo para a minha alma. E por muitos momentos eu via minha mãe chorando à frente da televisão por causa dos problemas que a gente estava vivendo. E eu, juntamente com ela ali, eu não entendia muito bem, mas eu sabia que aquilo que ela estava assistindo era algo muito bom, porque eu me sentia bem. As músicas eram gostosas. Até que, por causa de todos os problemas que nós estávamos vivendo, nós fomos frequentar uma igreja. E a igreja que nós fomos frequentar era muito parecida com essas dos televangelistas. O pastor que era o pastor dessa igreja, ele chegava a imitar Jimmy Swaggart em alguns costumes. Ele era um excelente músico, era um pastor bem afeiçoado. A igreja tinha púlpito de carpê, era vermelho, era muito parecido com as igrejas americanas. E aquilo me chamava muita atenção, e desde aquela época eu tinha decidido uma coisa: eu quero fazer a obra de Deus. E eu, com 10 anos, sabia lá o que era a obra de Deus? Na realidade, o que eu queria mesmo era tocar na igreja. E o tocar na igreja foi uma forma de eu fugir dos traumas que eu tinha vivido. Veja que a igreja, presta atenção, a igreja muitas vezes, se ela não for bíblica, ela pode estar escondendo muitas pessoas que na realidade estão fugindo de traumas que nunca foram curados pela palavra e pelo evangelho.
Ali estava nós. Eu tentando ser músico, comecei a buscar algumas informações a respeito de instrumento. Com pouco tempo eu já estava tocando na banda e aquilo ali era o que eu queria fazer. Minha mãe, sem muita direção, desnorteada, não me deu muitas orientações e eu, por causa da música, abandonei a escola e fui dizer que eu queria fazer a obra de Deus. E minha mãe, afetada pelo divórcio, ela não dava muita, como é que se diz, orientação muito firme, porque ela não queria me magoar. O resultado disso é que eu me tornei até um músico profissional. Eu comecei a tocar em várias bandas na cidade de Goiânia, mas o interessante é que naquela igreja em que eu frequentava, mesmo novo, eu comecei a observar algumas coisas, que o culto era maravilhoso. As músicas, o culto entre aspas, tá, irmãos? Que vocês vão descobrir que a igreja não era muito boa. Aquela reunião era muito atraente. Muitas pessoas choravam, se quebrantavam, era muita emoção envolvida. Mas pouco tempo depois começaram a se descobrir que esse pastor estava envolvido com o tráfico de madeira para os Estados Unidos. Esse pastor estava envolvido com homossexualidade, desvio de dinheiro da igreja. E se eu fosse nomear todas as coisas que descobriram desse pastor, eu ia passar a noite inteira aqui. Enfim, você pensa assim, nossa, então quando vocês descobriram isso, vocês tiveram que sair da igreja. A gente saiu? Não. Por que a gente não saiu? Porque apesar de todos esses escândalos que tinha na liderança da igreja, a gente pensava assim, engraçado que na hora do culto a gente se sente tão bem. Veja que as suas emoções não devem ser norteadas pelo que você sente, mas pelo que você entende da palavra de Deus. E você sabe o que é o pior? Quando a gente vai para o livro de Oséias 4, lá vai dizer o quê? Que o meu povo padece, perece, por falta de conhecimento, de entendimento. Irmãos, nós não tínhamos entendimento do que era o verdadeiro evangelho. A nossa fé era sensorial. Deixa eu te falar uma coisa. Não pense você que vai ser um culto de jovens bem animado que vai manter o seu filho na igreja. Não. O que vai manter o seu filho firme na fé é o conhecimento do Deus que você serve. Eu não tive isso. Resultado, a gente vendo aqueles escândalos, tentamos insistir com a igreja, mesmo com os escândalos, porque a cada escândalo que explodia, ele subia no púlpito e mais gente chorava, se debruçava na presença de Deus. E a gente não entendia, poxa, ele peca tanto, mas é tão ungido. Mas ao final de tudo, graças a Deus, a Polícia Federal entrou na história. E aí aquela igreja teve que acabar, porque ele foi preso. E no final ele foi embora, fugido para os Estados Unidos. Mas eu, como jovem, o que aconteceu? Vou procurar uma igreja. Eu tinha conhecimento? Não tinha conhecimento. Eu me decepcionei com o pastor? Mais ou menos, eu era muito novo, nem me importei com isso. Eu queria tocar. Fui procurar outras igrejas com a mesma ideia, com a mesma pegada. Eu não tinha conhecimento. Até que na década de 80 surgiu o movimento das comunidades evangélicas. E nesse movimento das comunidades evangélicas eu estava participando ali no meio daqueles acontecimentos. Foi lá que surgiu Kleber Lucas, Alda Célia, Ludmila Ferber, esse pessoal aí que talvez muitos de vocês conhecem. Eu estava nesse meio. E qual foi uma das maiores atrações desse movimento? O emocionalismo. Quem foi os precursores desse movimento? 2 pastores que eram de igreja tradicional, quiseram romper com a tradição da igreja. Era uma igreja que cantava hinos, era uma igreja que tinha a palavra como centro. Não queremos mais, vamos fazer algo mais livre para alcançar quem? Os jovens. E agora o movimento das comunidades começa a arrebanhar os jovens de Goiânia. Como? Com a música. Talvez você diga assim, poxa, a primeira igreja batista não tem nenhuma banda. Os nossos meninos. Poxa, seria tão legal se tivesse uma banda, né? Um showzinho dia de sábado.
Porque é melhor, porque entre ele estar na boate e no show, e no show gospel, é melhor o show gospel. Não, irmãos, não é nem um e nem o outro. O melhor é você orientar o seu filho que o prazer dele não deve estar nas sensações que ele tem, mas sim no desejo de viver para aquele que o criou. E era isso que acontecia nas igrejas em Goiânia. Um movimento sensorial explodiu pelo Brasil inteiro. Arrebanhou muitos jovens. Talvez você é fruto de um desses movimentos. Até que então, irmãos, eu entrei de cabeça, comecei a participar de vários grupos de louvor, assumi grupo de louvor de igrejas grandes, e aí eu entrei de cabeça, e até que eu cheguei no mais alto que eu podia chegar, que era viajando com bandas famosas, grandes estádios e tudo mais. Talvez você jovem, que está aí me olhando, pensando assim, poxa, eu queria tanto ser famoso, eu queria tanto ter curtidas, poxa, eu queria tanto fazer um vídeo e todo mundo me seguir. Sabe o que você tem que perguntar? O que você tem para oferecer para que as pessoas te sigam? Eu não tinha nada, irmãos. A única coisa que eu tinha era a capacidade de elaborar boas melodias para que as pessoas se sentissem bem. E eu dava o nome de presença de Deus quando eu tocava. As pessoas choravam, caíam para trás, elas nos davam muitas ofertas, a gente ganhava muito dinheiro, andava de avião, ficava em hotel 5 estrelas, viajava Brasil, fora do Brasil, era tudo muito bom. Até que eu comecei a perceber que um dia, lendo o livro de Gálatas, eu não conhecia o Evangelho. Veja que a minha vida e a minha fé foi construída em cima, num fundamento de decepção familiar, onde o que me levou a dizer que eu era cristão não era o conhecimento da pessoa de Cristo, mas era o quanto eu podia sair emocionado dos ambientes que eu frequentava. Pergunto, o que seu filho está buscando? Você tem monitorado? Tem muita gente que fala assim, poxa vida, aqui na PIB não tem muita programação interessante, eu acho que eu vou mandar os meus filhos para algumas igrejas que tem algumas programações aos sábados aí, porque o importante é ele estar, né? O importante é ele estar feliz. Ele foi ali naquela igreja que tem ali na esquina, na leste-oeste, nossa, ele saiu de lá dizendo assim, poxa vida, vou te falar, não permita que isso aconteça. Não é esse o fundamento que você deve construir a fé dos seus filhos. É sua responsabilidade apresentar Cristo todos os dias para os seus filhos, até que eles entendam que o maior prazer que eles precisam desejar é o prazer em Cristo Jesus. O fim supremo de todo homem é glorificar a Deus e ter prazer nele. Sabe qual é o problema dos nossos filhos? E você pensa assim, poxa, essa é a sua história, mas é a história do seu filho, porque na minha época eu queria ter o quê? Sensações. Quais são as sensações que os seus filhos têm buscado? Quais as sensações? O quanto você tem trabalhado com a mente do seu filho para mostrar para ele que essas sensações podem levar ele a sérios prejuízos. E olha só, irmãos, a construção dessa ideia religiosa que eu tive, rapidamente, se você tiver com a sua Bíblia, veja o que diz Provérbios 1, 29. Eu tive um projeto de vida evangélica. Eu projetei servir a Deus do meu jeito. Mas olha o que diz Provérbios 1, 29. Provérbios 1, 29 vai dizer assim: porque menosprezar o conhecimento e rejeitar o temor do Senhor, não aceitar o meu conselho e desprezar toda a minha repreensão, portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Veja que eu projetei e maquinei o meu próprio caminho. Você acha que isso deu em quê, irmãos? Você acha que isso deu em quê?
a gente planta na carne e quer colher no espírito, de forma avivada ainda. Quais são as suas maquinações? Veja o que o texto diz. Porque menosprezar o conhecimento, o quanto você sabe a respeito do Deus que você serve, porque ao tanto que você sabe a respeito desse Deus, é o quanto os seus filhos se interessarão por esse Deus. Você é tão vida social como o restante dos londrinenses de Londrina, os londrinenses aqui dessa cidade? Você gosta de uma vida social bem agitada? Culto para você é uma coisa assim, se der eu vou. Reunião é uma coisa assim que, poxa, não tenho tempo. Vai ter culto de ensino, você está firme lá para aprender? E mais que isso, você é daquele que quando é exortado, olha o que diz, através da palavra, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Você é daqueles que quando é repreendido, você baixa a cabeça? Ou o Maurício não pode falar nada para você que você magoa? Se o seu filho é inquieto e você é orientado a disciplinar o seu filho, você é daquele que diz, na minha casa mando eu. Mesmo que é provado nas Escrituras que você deve ter uma postura mais firme com o seu filho, você é daquele que se chateia com o jeito de Deus de criar filhos? Esse negócio de vara eu não concordo, não. Eu admiro alguns crentes falar assim que ele não concorda com a Bíblia. Assim. Eu admiro. Eu fico imaginando o povo no Sinai recebendo as tábuas da lei, né? E o pessoal assim, concordo, não. Isso aí é o que você acha. Eu fico imaginando Deus transmitindo as suas verdades e o povo falando assim, eu penso diferente. Eu admiro. Porque aqui diz que quando você menospreza a repreensão e o conhecimento de Deus, você vai colher os frutos das suas próprias maquinações e conselhos. Meu querido, não permita viver segundo os seus próprios conselhos, porque o homem que vive segundo os seus próprios conselhos, o seu fim será trágico. Foi isso que eu decidi. Eu não quis uma igreja bíblica, eu queria igrejas alegres. Eu queria movimentos de adorações proféticas. Eu queria tocar por 2 horas e dizer, Deus está aqui. Eu queria olhar para a porta da igreja e forçar muito os meus olhos e dizer, tem um anjo entrando ali. Eu queria experiências sobrenaturais. E ler a Bíblia, Holmes, você queria? Não. Ler a Bíblia é complicado. Tem crente, uma vez eu fui pregar numa determinada igreja e um pastor disse assim, eu falei, quem que mais prega aqui, pastor? Ele falou, não, é a minha filha. Minha filha e minha esposa. Eu falei, por que você não prega? Ele falou, não, eu gosto de pastorear, pregar não. Eu falei, por quê? Ele disse, eu não entendo muito a Bíblia. Eu acho a Bíblia complicada. Você imagina os ovelhas desse pastor. É muito difícil de entender a Bíblia. A minha filha entende um pouco mais. E não pense você que isso não é uma verdade, porque é, irmãos. Eu vivi nesse meio. Quando se retira a palavra de Deus, o que sobra são só as suas emoções. E você caminhar segundo os rumos das suas emoções, o final não vai ser bom. Não vai dar bom. Caminhando por esse caminho, comecei a colher os resultados. A má percepção a respeito do trabalho. Eu não li a Bíblia, eu achava que trabalhar era fruto do pecado. Olha o pecado que trouxe para nós, agora a gente tem que trabalhar. A Bíblia não fala que trabalho é fruto do pecado. A Bíblia fala que o trabalho se tornaria difícil por causa do suor, não que ele era pecado. Trabalhar é uma bênção de Deus. Mas essa era a minha interpretação. Eu entendia que frequentar escola era similar ao conhecimento do mundo. Então, o que eu dizia para minha esposa, super inteligente, eu costumo dizer que a única hora que ela errou na inteligência foi quando ela casou comigo. Mas no resto ela é bem inteligente. Isso na época, né?
Eu dizia para minha esposa, não entra nesse negócio de ir para a faculdade. Faculdade é coisa do diabo. Eu não tinha estudado a reforma protestante o suficiente para descobrir que quem inventou a faculdade foi a igreja. Quem deixou o legado do conhecimento para o mundo ocidental foram os protestantes. Eu não tinha estudado, irmãos. Então eu comecei a criar os meus filhos, meu filho está aqui hoje, com essa ideia, olha, eles vão estudar só aqui o básico, o resto a gente ensina para eles. O quê? O meu sonho, eu costumo dizer que o meu sonho era ir para uma chácara, comprada não sei com que dinheiro, e também não sei como me sustentaria, porque como eu não gostava de trabalhar, eu gostava de tocar. Eu costumo dizer que músico não gosta de trabalhar, músico gosta de tocar. Alguns músicos ficam chateados comigo. Músico normalmente é dado à preguiça. Então, como eu não gostava muito, eu pensava, o que eu vou fazer na chácara? Vai ser difícil, só eu e minha esposa. Tem que arrumar alguém um pouco mais assim, né? Disposto para que a gente não morra de fome. E eu vivi por anos nesse entendimento. Por anos eu achei que a igreja e o evangelho eram momentos de sensações extasiantes que pudesse me levar a ter uma percepção espiritual das coisas. Até que eu cheguei no fundo do poço. Eu comecei a frequentar ministérios que estavam associados com as mais altas heresias que você possa imaginar. Começamos a compor música que talvez, se você não é daqui há muito tempo, você já até cantou. Músicas que tiravam Cristo da centralidade de tudo e colocavam o homem no centro de tudo. Porque quando você coloca o homem no centro de tudo, ele chora. E se ele chora, ele gosta de você. Porque você vira o psicólogo pastoral dele. A minha vida se tornou uma tragédia. Aos 38 anos de idade, voltando para Londrina, depois de já ter morado em alguns lugares, porque isso também era um outro costume, a gente vira nômade, né? Então, a gente chega no lugar, o negócio aperta, a gente fala que o diabo está perseguindo, a gente sai de lá, fala que Deus está orientando para outro lugar, quando o problema é a gente, o diabo fala, eu nem fui para lá. O que você está me culpando? Aos 38 anos de idade, eu sou um pouquinho velho, tá? Eu chego à conclusão que eu tinha perdido toda a minha vida pela má teologia. Pela falta de conhecimento. Por ter colocado a expectativa nas minhas emoções. Começo a ter surtos. Não psicóticos, mas surtos de depressão. Não sabia como os meus filhos seriam criados. Quando eu fui estudar, quantos aqui já ouviram falar nos puritanos, do século XVI e XVII? Irmão, eu vou falar um negócio, vocês estudem, viu? É importante vocês estudarem. Quem já ouviu falar nos reformadores? Aí aumentou um pouquinho. Quando eu fui estudar esses homens, a história da igreja, eu achava que a história da igreja era a história da minha igreja. Eu não sabia, eu não tinha lido a história dos 2000 anos da igreja. Como os homens afetaram a sociedade. E quando eu descobri que homens se formaram em faculdades, foram cientistas, viveram para a glória de Deus, eram homens piedosos, criaram famílias, Jonathan Edwards, Spurgeon. Eu fui lendo a respeito da biografia desses homens, eu fui entrando num estado de desespero. O que aconteceu? Eu falei para minha esposa, eu acho que você fez a maior besteira da sua vida, ter casado comigo. Um belo dia eu estou deitado lá na minha cama, eu disse para minha esposa, amor, liga para sua mãe, pede para ela te pegar de volta, porque eu não sei o que vai ser da minha vida. Jovem, eu vou te falar um negócio. Você não tem muito o que fazer hoje. Seus pais já te dão tudo o que você precisa. Talvez você tenha seu colégio, alguns cursos, mas ainda assim não é muita coisa. Valorize o que seus pais estão te dando. Isso é muito bom. Isso vai garantir o seu futuro. Mas eu quero te dizer algo mais importante. Não abandone o conhecimento de Deus.
porque o seu destino não será dos melhores. Quando eu abandonei tudo com aquele viés sociológico de que o mundo é injusto, muitos têm muitos e poucos têm poucos, virei socialista, sei lá, sem saber virei socialista. Eu achava que a gente tinha que matar os ricos, quem tinha dinheiro era injusto. Mas o problema não estava no rico, o problema estava na minha falta de percepção de como viver no mundo que Deus criou. Mas graças a Deus, irmãos, que ainda deu tempo. Graças a Deus que hoje eu estou aqui falando para vocês. Nesse meio gospel de mentira, eu conquistei muita coisa, mas nada permaneceu. Nada. E vou te falar, quase não permaneceu a minha fé, quase não permaneceu o meu casamento, quase não permaneceu a minha vida. A pior desgraça de um homem é achar que pegar apenas respingos do conhecimento de Deus vai ser o suficiente para ele sustentar a fé dele nesse mundo em que nós vivemos. Irmãos, eu vou falar só alguns adversários que você tem. Primeiro, você tem um mundo. O mundo não está de brincadeira. O mundo quer te matar. Hoje mesmo eu vi um noticiário que eu fiquei espantado. Algumas pessoas na Venezuela estão querendo atacar as igrejas e matar os evangélicos, porque ele julga que o grande problema do mundo são os evangélicos. Porque os evangélicos preservam a família, os evangélicos verdadeiros amam as suas esposas, os evangélicos verdadeiros, eles poupam dinheiro para deixar para a posteridade coisas relevantes. Já o ímpio não, ele é o aqui e agora. O mundo está com raiva. O que você vai fazer para proteger os seus filhos? Mudar de escola? Não, só isso não adianta. Você não tem só o mundo, você tem Satanás, poder das trevas, o sofisma de Satanás, que coloca na sua cabeça que muita teologia vai trazer divisão. Quantos aqui já ouviram isso? Eu não discuto teologia, porque teologia... Irmãos, teologia é o conhecimento do Deus que você serve. Não é a letra pela letra, é o conhecimento desse Deus. Quando você lê a Bíblia e você compreende o que está escrito, isso é teologia. Então o que acontece? Quando você se afasta do conhecimento de Deus e entra nessa onda, eu não quero muito ter esse conhecimento, você está colocando a sua vida em risco, porque o mundo está aí para te arrebentar, o diabo está aí para acabar com você, e mais que isso, você tem também o pecado que ainda habita em nós. O pecado que habita em nós, sabe o que ele quer? Ele quer nos tornar preguiçosos a respeito das coisas espirituais. Quantos aqui gostam de Netflix? Mente não, hein, irmão? Quantos aqui gostam de filme? Quantos aqui gostam desses eventos que tem aqui em Londrina? É pedalada, é não sei o quê, é corrida. Eu não sou daqui de Londrina, não, mas o povo aqui gosta de pedalar, gosta de exercício. Isso é muito bom. Mas eu vou te falar um negócio. Paulo diz que o exercício... Escuta aqui, viu, irmãos? Meu culto é aos domingos pela manhã, e eu tenho que passar pela gleba ali, porque nós nos reunimos ali. Quando eu passo, eu venho com a minha esposa, e vou te falar, irmãos, é 7 horas, 8 horas da manhã, é tanta gente disposta. É assim, uma coisa impressionante. E eles correm 30 quilômetros, pedalam 60. Eles estão lá de manhã no frio, na chuva, tá assim, ó. Eles colocam os filhos em cima da bicicleta e vão e se esforçam. Eu falo, rapaz, esse povo é animado. Agora fala para ele ouvir 1 hora de palavra. Não vai dar não. Eu costumo dizer o seguinte, que os jovens, eles são mais dados às heresias, porque eles são mais animados. Então, onde tem alguma coisa acontecendo, eles vão e eles consomem tudo que dá para eles.
E por que os velhos às vezes não protegem os jovens? Porque aquilo que são feito para os mais velhos aprender, o velho não anima muito. Teve alguns irmãos que o Adalto veio pregar aqui, eu ouvi alguns irmãos falando lá no fundo assim, não gostei não. Eu perguntei, por quê? Não entendi nada. Se a gente trouxer o Ari Toledo, aí você entende. O Cláudio Duarte do gospel. Tem que dar mastigado para o crente. Você vai lá na academia, ele te passa 5 sessões de não sei o quê, você fala de novo que eu ainda não entendi. Vai lá, te ensina, não, fala de novo, que eu quero aprender, porque o corpo tem que estar 0 para o verão. Mas você vem aqui, o pastor explica uma vez, fala, não, pastor, não pode parar que eu não vou entender isso não. Não tem exercício da mente, não gosta de aprender. Mas você vai lá naquele lago ali, como é o nome? Gapó, está lotado de gente para o corpo. Paulo vai dizer, isso aí para pouco proveito. Se aplica às coisas espirituais. Não pegue o seu filho com a desculpa, hoje é o dia da família, no dia do culto, e vai passear com ele, fala, não, porque a prioridade é a família. Não, irmão, não faça isso não. Vem com ele para o culto, cultua com ele, mostra para ele que o seu lugar e o dele é aqui. Se permita aprender as coisas de Deus e ensinar para os seus filhos que a melhor coisa que ele tem é aprender a respeito desse Deus. Onde você está investindo a sua energia? Aqui nós temos o modelo de Deus, o modelo do pecado. E agora eu vou caminhar para encerrar. Por que nós temos que nos atentar a isso? Volta para Gênesis, se você está com a Bíblia. Veja que eu aprendi tudo errado, lembra? Aprendi tudo errado. Consequência, desajuste familiar. Eu e minha esposa quase nos separamos. Os meus filhos quase se perderam nessa história e eram inocentes, porque eles eram novos. Nós tivemos nossa vida financeira destruída, porque eu achava que Jesus ia voltar a qualquer momento, então guardar dinheiro era tolice. Vai vendo aí a minha concepção por causa da teologia errada. Capítulo 4 de Gênesis, você vai entender aonde você deve colocar todo o seu esforço. Veja bem. Tempos depois, capítulo 4, versículo 3. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta do Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. O Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim, por que te irastes e por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz às portas, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Vou te explicar um negócio aqui. O primeiro culto que aconteceu em família foi esse aqui, vamos dizer assim, né? Que a gente vê descrito aqui na palavra. Caim vem apresentar o seu culto e Abel vem também, certo? Deixa eu te perguntar, por que Caim foi rejeitado e Abel não? Fala rapidamente aí. Fruto do suor, o que mais? O que você arrisca aí? É isso também? Não, que tipo de culto? Por que ele foi rejeitado? Por que Deus não aceitou o culto dele? Não aceitou a oferta dele? Porque era suor, era esforço. Não foi o quê? O sangue. Caim quis apresentar um culto que não estava de acordo com o modelo de Deus. O culto de acordo com o modelo de Deus tinha que apresentar o quê? Cristo. Cristo. Um culto em que não se apresenta Cristo, ele não é um culto. Então, na hora da pregação tem que ter Cristo. Na hora do louvor tem que ter Cristo. E na hora da salinha das crianças, tem que ter Cristo. E para os adolescentes, tem que ter Cristo. Se não tem Cristo, esse não é um culto que agrada a Deus. Entendeu? E por eu não ter frequentado um culto que não tinha Cristo, a minha vida virou uma tragédia. Aqui nós temos um modelo
de que Deus não aceita nada, nenhuma vírgula, que não esteja de acordo com a sua vontade. Ah, não, todo mundo que está aí é bom. Hoje, se eu vier na PIB e amanhã for lá, tá bom. Não, não está. Se você não se atentar para o tipo de culto que você frequenta, você está colocando a sua fé e a fé dos seus filhos em risco. Porque aonde não tem Cristo, não tem nada. Então aqui, Deus rejeita a Caim. Só que Deus não rejeita definitivamente. Deus dá a chance para ele. Deus diz assim: poxa, Caim, se você não fizer o que é correto, conserta o que você fez e o seu semblante vai se restabelecer. O que Caim fez? Nem deu ouvido, ele nem respondeu. Ele foi lá e matou o irmão. Consequência, Deus vai atrás dele de novo. Caim, o que você fez? Por que você matou o seu irmão? Deus vai procurar ele e ele ainda é abusado. Sou eu agora, guardião do meu irmão? Você conhece tipo de crente assim? Só olha para o seu umbigo, sua vontade. Você vai lá corrigir ele e fala: ah! Já viu crente assim, irmão? Você vai explicar para ele que a necessidade de nós fazermos algo que aponta para Cristo. Às vezes você fala assim: poxa, essa igreja só fala disso, você só fala da morte em Cristo, você só fala disso. Irmão, se não tem Cristo, não tem nada. O que você precisa mais senão de Cristo? Agora, o fato de Caim ter sido corrigido pelo próprio Deus e rejeitado, fez com que Deus desse um decreto final. Você não quer cultuar do meu jeito? Você não quer viver o evangelho? Vamos trazer para os dias de hoje. Você não quer viver o evangelho do meu jeito? Você não quer viver a vida em conformidade com a minha vontade? Ok. O que Deus fala para Caim, versículo 11? Agora, maldito és tu. Não tenho o que fazer para você. Você agora vai andar errante por esse mundo. Eu não tenho mais o que fazer. Ele matou o irmão, ele não se arrependeu, Deus corrigiu ele mais de uma vez, ele não voltou atrás, e agora Deus amaldiçoou ele. Qual que é a resposta que Caim dá? Ele vai lá no versículo 13. Então Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que eu posso suportar. Ele ainda é um folgado. Ele mata o irmão, faz uma das maiores atrocidades que alguém pode fazer na família. Deus tenta corrigir ele, ele não aceita a correção, e quando Deus amaldiçoa ele, ele ainda acha ruim. Você conhece crente assim? Você aconselha ele, ele não te ouve. Você prega o evangelho, ele te ignora. Você vai lá, tenta corrigir o que está errado, ele volta as costas para você. Aí depois a vida dele dá um monte de coisa errada, ele vira e fala assim: Deus! Por quê? Ele não quer saber da leitura bíblica, ele não quer saber do aconselhamento bíblico, ele não quer saber de nada. A vida dele vai de mal a pior. Os filhos desobedientes, os filhos não sabem para onde eles estão indo, e os filhos também não sabem para onde está indo, e ele fala: minha família está um caos, pastor, me ajuda. Você vai lá tentar corrigir, ele fala: não, desse jeito eu não quero. Ah, então não tem como fazer nada para você. Se você não quer Cristo, você é um maldito. Tem esperança para você. Se você não quer adorar o Senhor do jeito certo, não há esperança para você. Aí o que acontece? Caim, versículo 16, sai da presença de Deus e foi habitar na terra de Nod. Se você terminar na sua casa o capítulo 4, o que é alguém que rejeita viver do jeito de Deus? Caim tem um filho chamado Lameque. O que Lameque faz? Tem duas mulheres, já começa aí, né? Não, uma só não dá, eu quero duas. Lameque não faz só isso, ele chega nas mulheres dele e fala: olha, matei um homem porque pisou no meu pé. Então agora nós temos aí o primeiro adúltero, o primeiro assassino saindo da descendência de quem? Caim. E se você for adiante aqui no capítulo 4, você vai ver que Caim só gerou gente tranqueira. São os piores cidadãos da terra. Tudo começou aonde, irmãos? Num culto. Porque ele quis cultuar do seu
jeito. Você vê o tanto que o culto é importante? Ele quis valorizar o quê? Eu senti vontade de dar folha. Eu vou dar folha. Você entende que tudo começou num culto? A forma como você reage, a como a igreja está cuidando da sua espiritualidade, é a forma como você vai compreender os acontecimentos na sua vida. Você tem recebido bem aquilo que Deus está proporcionando à sua vida nessa igreja, ou você só é um reclamão? Resultado, Caim tem uma descendência. Quando você chega no capítulo 6, o que Deus fala? O que Deus fala? Eles foram tão ruins, tão maldosos, que eles conquistaram até parte do povo de Deus. Que é o momento que você vai ver lá que os filhos dos homens se relacionam com os filhos de Deus. Tinha uma geração pura, os filhos de Caim vai lá e se mistura com os filhos de Deus. O que acontece com o mundo? A Bíblia diz que Deus olha para a terra e fala o seguinte: o coração desses homens é continuamente mau, não resta mais nada o que fazer. O que Deus faz? Dilúvio. Tem que destruir esse povo. Você preocupa com o futuro do seu filho? Eu já vou encerrar. Preocupa? Você quer que seu filho seja um filho bem-sucedido? Tenho certeza. Os jovens aqui, levanta a mão. Quantos aqui querem ser bem-sucedidos? Amém? Você quer ser bem-sucedido? Pais, você quer que seus filhos sejam bem-sucedidos? Apresente um culto aonde Cristo seja o centro de tudo. E você morra para você mesmo. Sem a morte do nosso eu, não há esperança para o futuro dos nossos filhos. Sem unirmos a Cristo também na sua morte, não há esperança para o futuro dos nossos filhos. Você sabe o que faz você viver para você mesmo? É porque você ainda está muito vivo. Só que quem vai colher os frutos de você viver em função de você mesmo são os seus filhos. Porque como ele não vê em vocês pais que realmente honram a Deus, o resultado serão filhos que honram menos ainda. Veja que Caim cometeu, pelo menos é o que é contado aqui, um pecado. Já os filhos, não teve limite para ele. Não teve limite. Eu quero que você reflita em que estado se encontra a sua casa hoje. Você tem recebido tudo da parte de Deus com temor e tremor? No entendimento de que o que está em jogo é o futuro da sua casa? A minha vida quase foi destruída. Mas como diz o livro de Judas, graças a Deus pela obra de Cristo que me alcançou e me trouxe o entendimento correto do que é um culto que agrada a Deus, do que é uma fé que glorifica a Deus e do que é uma vida que reflete o caráter de Deus. Só assim há esperança para os seus filhos, para os nossos filhos, para esse mundo. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero orar pelas nossas famílias. O diagnóstico que a Bíblia nos dá, irmãos, quando nós desprezamos o conhecimento de Deus, ele é o pior possível. Eu experimentei isso na pele, mas eu quero testemunhar para você. Em apenas 7 anos, eu consegui ajustar a minha vida espiritual, me colocar novamente no prumo. Hoje eu tenho a graça de Deus de compartilhar com os irmãos. Eu tenho visto fruto na minha casa, na vida dos meus filhos, da minha esposa. Minha esposa está indo para um doutorado. Para quem não ia estudar, tá bom, né? Em 7 anos, nós vimos a nossa vida se transformar de
uma forma sem igual. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, eu não sei qual é o caminho que você estava trilhando, mas eu desejo que você se volte para Cristo hoje, no entendimento de que é Ele o Senhor da sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos entender a Tua palavra, Senhor. Entender de tal forma que será inevitável praticá-la. Nos ajude, Senhor, a lutar pela sã doutrina. Nos ajude a lutar pela fé que nos foi dada de uma vez por todas. Nos ajude, Senhor, a ajudar os irmãos fracos, que têm dificuldade, Senhor, de ter uma compreensão mais apurada daquilo que são as Tuas verdades, Pai, para os Teus filhos. Nos ajude, Senhor, a libertar aqueles que estão cativos no poder do pecado, no comodismo. Senhor, é a próxima geração que está em jogo. Nós não sabemos quando o Senhor vai vir nos levar, Pai, para a morada santa. Mas enquanto o Senhor não vem, nos ajude na missão, Pai, na responsabilidade de criar filhos para a Tua glória. Pai, eu preciso disso. Eu preciso da Tua sabedoria. Eu preciso da Tua orientação, Pai. Pai, eu fiquei muitos anos da minha vida apenas cultivando coisas inúteis, das quais até o dia de hoje eu ainda luto para que elas não me dominem. Mas eu tenho alcançado vitória pela obra do Teu Espírito, porque sem Ele, meu Pai, eu não poderia fazer nada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem direcionado essa igreja. Que a Tua palavra, Senhor, possa permanecer firme nos corações de cada um que aqui está. Que eles possam se sentir desafiados a não retroceder na fé, como muitos dos nossos amigos têm retrocedido, Senhor. Como muitos têm desanimado, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que nós não venhamos assistir os nossos filhos, Pai, perdidos, desorientados, desencaminhados, Pai. Mas que o Senhor nos ajude a apontar para eles Cristo. Que eles permaneçam na fé naquele que nos resgatou, nos sarou e nos curou, Pai. Para a Tua honra, glória e louvor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar um pouquinho, meus irmãos. Obrigado, Romes. Quando o Romes começou, antes do Romes começar, eu vinha e pedi para Deus, me dá um versículo. Ele me deu Jeremias 9, 23 e 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas, nem o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie nisto, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor. Eu acho que Deus deu o versículo certo para a pregação certa. Eu sempre falo, minha esposa fomos convidados para Cascavel, acampamento de família, e na primeira preleção eu disse para eles, eu não vim com nada novo. Não tem nenhuma receita de bolo, nada. Vocês não vão ouvir nada que vocês já não conhecem. Porque o que nós precisamos conhecer é a suficiência de Cristo. Eu estava procurando uma frase que eu coloquei num boletim uns anos atrás, quando eu falei sobre tribulação. Eu acho que é do C.S. Lewis, que ele diz que esse mundo é um grande berçário, onde cada um de nós procura o seu chocalho preferido. Mas o sofrimento é o método, o meio que Deus vai usar para nos livrar dessa ilusão. Sofrimento. E o C.S. Lewis tem uma outra frase que ele diz assim,
Deus sussurra a nós, na saúde e na prosperidade. Mas sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus, então Ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Então ouvimos o ribombar da sua voz. Olha como é que Deus faz. Ele fala com voz mansa, com voz suave, Ele vai falando, Ele vai enviando pessoas, mas você vai, aquela música do capeta, tô nem aí, você vai deixando, você vai empurrando com a barriga, você vai, tá capengando, mas vamos deixar mais um pouco, você vai, meu irmão. Ô Senhor, manda tribulação para a tua igreja, para despertar o teu povo. Paulo diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará ou te esclarecerá. Ô meu irmão, até quando que nós vamos ficar dormindo? E a luta, o Holmes disse aqui, nossa luta não é uma luta fácil. É o mundo, é a carne, é o diabo. E se você ficar dormindo de touca e eu ficar dormindo de touca, daqui a pouco nós estamos perdidos. Porque o mundo está aí atacando os nossos filhos. A internet está aí atacando os nossos filhos. O Senhor tem misericórdia de nós. Mas só tem um jeito. Voltar para a palavra. Amém? A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.